Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Em Pauta de hoje, o seu programa de entrevistas aqui da TV Assembleia, canal 57.3. Você já viu que o nosso estúdio hoje está diferente, temos 3 grandes e importantes entrevistados, mas daqui a pouco você vai descobrir. Eu quero, é claro, agradecer a você que nos acompanha pela TV Assembleia, canal 57.3 e também pelas redes sociais do Poder Legislativo, tanto no Facebook como no YouTube. Quem está nos acompanhando, deixa aqui embaixo sua curtida, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Você sabe que nós estamos aí na campanha Setembro Amarelo, estivemos recentemente com os deputados Catarina Guerra e também com o deputado Evangelista Siqueira, conversando sobre as ações que serão realizadas aqui pelo Poder Legislativo. E a gente fala da campanha, uma campanha que ela é mundial, que é do combate ao suicídio, né? E a gente sabe que o nosso estado, infelizmente, ele faz parte dos primeiros lugares do ranking, é um ranking que a gente não quer fazer parte, mas ainda fazemos parte dele. E hoje estou recebendo aqui, vou apresentar para vocês, a Valdirene Soares, ela que é bacharel em Ciências Contábeis, e a Valdirene vai contar a história dela, porque ela teve um final feliz, mas poderia ser diferente. Eu estava até falando para a Valdirene, que bom que você está aqui conosco, né, Valdirene? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos também com a Loruama Cordovil, ela que é empresária, porque o apoio no ambiente de trabalho da Valdirene foi fundamental e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com ela. Muito obrigada pela sua presença, Loruama. Obrigada, eu que agradeço. E o nosso parceiro aqui do programa Em Pauta, o psicólogo Wagner Costa, parceiro da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa. Muito obrigada também pela sua participação, Wagner. Sempre à disposição. Então vamos conversar, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo trazendo um pouco da história de vida, porque não faz muito tempo, há 2 anos, né, Valdirene, você passou por uma depressão. Queria que você ficasse à vontade para poder contar para os nossos telespectadores um pouco do que você viveu. Em 2019 eu descobri uma depressão, né, e aí foi em fevereiro de 2019, né, tive uma crise muito forte. E aí, imediato, fui diagnosticada pré-diagnosticada pelo psicólogo, na época que eu fui tratada, né, devido a meu comportamento, o meu choro excessivo, de tristeza, não conseguia ter um controle emocional mais como antes, né? Eu estava no trabalho, quando eu tive várias crises de choro, inclusive a dona Loruama, minha patroa, foi aqui que teve um dos apoios que me levou ao médico de imediato, entendeu? Quando eu fui diagnosticada, tudo direitinho. E aí, no primeiro passo que eu não quis acreditar, não quis aceitar, porque é uma doença que ainda tem muito tabu ainda, que você ainda é muito discriminada ainda, porque primeiro vem sua aceitação, depois vem a parte da discriminação social, né? Verdade. E aí foi um pouco difícil, mas eu tive um apoio da dona Loruama, da empresa, muito grande, entendeu? Eu tive um diagnóstico, fiquei afastada inicialmente por 2 meses, né, do trabalho, depois eu fui mais 2 meses, na verdade foram 4 meses afastada do trabalho. Verdade. E, Wagner, a gente percebe justamente esse ponto, né, que a gente conversa justamente sobre isso, vários programas em pauta. A gente tem um copinho, que os nossos problemas eles vão enchendo, e cada problema é uma gotinha. Chega uma hora que esse copo ele já não consegue e as nossas emoções elas começam a aflorar, a sair do nosso controle. O nosso corpo fala, às vezes num sinal mais de emoção, outros de doença mesmo. E a gente precisa estar atento a esses pequenos sinais para não evoluir em algo mais sério, né, Wagner? Você vê que na descrição dela é muito importante para quem está nos assistindo perceber esse detalhe, que nada aconteceu, mas aconteceu, como você disse, é o copinho, às vezes você não tem noção e de repente você perde o controle emocional e precisa realmente ter apoio, ter cuidado. E outra coisa que ela coloca, né, a Valdirene lembra aí, que é o detalhe do preconceito. Você tem preconceito em aceitar que está com um problema. Por quê? Porque socialmente a depressão é vista, é louco, é aquela coisa de que ninguém quer conversar sobre isso. É preferível não conversar fazendo de conta que não existe, como se ninguém conversar o problema vai desaparecer. E aí a própria pessoa fica com dificuldade para buscar ajuda.
Verdade. Inclusive, a Loruama, né, como a Valdirene falou, ela até conversando com a gente antes do programa de hoje, ela falou assim, Carla, até no ambiente de trabalho os próprios colegas começaram a ter conflito, achar que não era bem assim. Eu queria que a senhora falasse também, e a senhora do outro lado, não, a gente precisa dar apoio, né? Porque normalmente quando você sente, ela trabalha comigo há muitos anos, e você começa a conhecer cada um, analisar, olhar, né? E ela sempre foi uma pessoa muito competente, muito dedicada ao trabalho dela. Então, de repente, começou a cair. Aí tem essa dificuldade dos colegas, eles acham a produção, tudo vai cair por conta sua. E começam a apontar, você está com manha, né? Isso não é bem assim, você está querendo chamar atenção. E não é, porque não é de repente você sente que a pessoa começa a ficar muito triste, a querer ficar isolada, entendeu? A chorar muito. Então você tem que chamar, você tem que conversar e ver a situação de fato da pessoa. Você tem que procurar a saber o que está acontecendo, né? Não é ser curioso para querer saber a vida pessoal da pessoa. Muitos colegas falam, eu não quero perguntar, que eu não quero me meter na vida. Não, você não está se metendo na vida da pessoa, pessoal. Você está ajudando, né? Está querendo saber para ajudar. E sempre quando eu chamei ela chegava perto de mim e ela sabe o amor que eu tenho por ela, né? Ela sabe o quanto foi assim, gratificante da gente saber que ela se tratou, está se tratando. A gente teve esse convívio com ela, tinha um grupo, sempre eu estava perguntando dela, ela mesma em casa, a gente perguntando se ela precisava de alguma coisa, o que ela tinha, se precisava de ajuda, que a gente estava ali para ajudar. E muitas vezes eu até tive, assim, teve alguns colegas que chegaram a sugerir, olha, ela está dando prejuízo para a empresa, né? Porque o trabalho dela não está rendendo. Eu e meu filho, que somos donos da empresa, a gente parava para pensar e nós não vamos demitir, a gente vai ajudar, porque tem que ajudar, entendeu? E a gente ajudou mesmo e segurou na mão dela e a gente, assim, ficou muito feliz e cada passo que ela dava era uma alegria para a gente, sabe? Muito grande. Com certeza. Emoção muito grande aqui no estúdio do programa Em Pauta hoje. A gente não para por aqui o nosso bate-papo, a gente vai continuar conversando e você também fica aqui conosco, que depois do intervalo comercial a gente continua o nosso bate-papo. Não sai daí que a gente vai se recompor e daqui a pouco a gente está de volta. Eu tive a Covid e pensei que fosse morrer. Hoje nós temos a vacina, ela é segura e está salvando vidas. A vacina está aí, é de graça e com ela as coisas vão voltar ao normal. São só 2 doses e você só precisa ir. Por você e pela sua família. E por todos. Vacine pela vida. Assembleia Legislativa, o poder do povo. A justiça foi feita. Na pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou a lei que proíbe o corte de serviços essenciais como água e energia, bem como o aumento abusivo de produtos de higiene. Esta lei foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, assegurada pela Constituição. Apoio para quem mais precisa. É lei em Roraima. É exemplo para o Brasil. Se o seu direito for desrespeitado, chame o PROCON Assembleia. Assembleia Legislativa de Roraima. O poder do povo. Já estamos de volta com o programa Em Pauta de hoje, um programa emocionante, muito especial para você que está aqui para você que está aqui nos acompanhando. Estamos conversando com a Valdirene Soares, a Loruama e o Wagner Costa sobre o Setembro Amarelo. Duas pessoas que viveram, que acompanharam de perto, graças a Deus, o final feliz que a Valdirene teve. E a gente ouviu a Loruama falar sobre essa questão da falta de preparo que nós temos, né, Wagner? É isso que a gente vai falar nesse bloco. Quando uma pessoa tem algum tipo de problemas, né, principalmente na família, pessoais, depressão, como foi o caso da Valdirene, inclusive também ela chegou a tentar algo do suicídio, a gente não tem esse preparo, né? A gente parece que
a gente acha que é fofoca e vamos querer fazer fofoca, que a gente quer saber da vida do outro. Não, mais problema, eu já tenho meus problemas, eu já vou querer o problema dos outros para mim, por quê? E recentemente, inclusive, eu tive uma experiência de uma pessoa próxima a uma amiga minha que também chegou a tentar suicídio. Ela falou aquilo que as pessoas sempre falam: tá querendo se aparecer, tá querendo se aparecer. Isso daí eu que convivo, que escuto sempre você e outras pessoas que falam sobre esse assunto, a gente sabe o quão importante o ouvir, a escuta nesse momento de a gente poder perceber ali um problema que está se passando. A gente precisa se preparar para isso também. A gente que está ao redor e vivemos a sociedade. Falta muito isso na gente, né, Wagner? Falta muito preparo e o estigma é muito grande. Então, na maioria das vezes, essa ideia de vai dar prejuízo, né? Foi exatamente o que foi comentado aqui. E se você não tiver alguém que te dê suporte, você vai chegar a uma tentativa de suicídio. Porque muitas vezes o final dessa depressão não tratada, nós vamos chegar a isso. É importante esse preparo, é importante que as pessoas conversem sobre o assunto. É importante que se fale abertamente sobre o assunto. Existe aquela ideia de que ninguém pode falar sobre suicídio, mas o que nós precisamos falar é sobre a prevenção. E, infelizmente, o nosso preparo é muito pouco porque ninguém se dispõe a conversar. É preciso ler alguma coisa, tem muitos programas hoje, tem muito material. E é necessário que as pessoas busquem ajuda também. Porque aquilo que eu falei anteriormente, o medo de ser julgado, o medo da rejeição faz com que as pessoas não busquem ajuda. E depressão é um transtorno mental que tem tratamento e que deve ser tratado. E quando a Valdirene entendeu isso, foi quando você buscou ajuda. Mas aí, como a gente está falando sobre essa questão do Setembro Amarelo, a Valdirene, não só a depressão, chegou a ficar bem mais sério, que você começou a se auto-agredir, né, Valdirene? Isso. Eu chegava à noite, às vezes, o correr do dia para mim era muito, muito difícil. Como eu estava afastada do trabalho e meu filho estudava, fazia cursinho, então eu ficava o dia todo sozinha em casa. Então eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu emagreci muito. Eu tive uma anemia muito séria por causa da falta de alimentação. Então, assim, quando chegava à noite, para mim era pior. Então, assim, quando eu me via, meu filho dormindo, eu me via sozinha, eu pegava um pedaço de pau e eu me batia. Porque eu sentia uma dor no peito, eu sentia falta de ar e eu sentia uma arritmia cardíaca e eu sentia como se alguma pessoa falava: tu está sendo um peso para as pessoas. Eu me batia tanto que eu cheguei a andar mancando da perna de tanto que eu batia no meu corpo, porque eu queria aliviar a dor, né? E aí uma vez eu vi que eu estava no limite quando eu peguei um tijolo, taquei no meu joelho, né? Que ele deu uma inchada, depois eu taquei na minha cabeça, que eu fiquei com um dia sem poder pentear o cabelo, entendeu? Quando foi numa dessas crises muito sérias que eu fui buscar eu sozinha ia buscar ajuda, porque eu não conseguia me aguentar a passar por essa situação. E aí foi quando o meu ex-marido chegou em casa, ele me encontrou com uma corda. E aí naquele dia eu vi que Deus, ele precisava de mim, até para me ajudar as pessoas também. Então eu precisei enxergar isso em mim também. Com certeza. E correr atrás de uma ajuda também profissional. Verdade. E eu conheci a Valdirene, inclusive fazendo uma reportagem sobre o Setembro Amarelo aqui na TV Assembleia. E eu falei para ela: Valdirene, hoje eu sou sua fã de você dar voz, porque a gente sabe que não é todo mundo, né, Wagner, que tem essa disposição de falar abertamente, que a gente sabe que a gente nunca imagina o que vai passar na cabeça do outro, e a gente ter uma história de final feliz. É isso que eu quero passar hoje nesse programa, que ainda não terminou, a gente já vai continuar conversando, mas você que está nos acompanhando, essa é a mensagem, que todos nós temos nossos problemas. Uns, a gente precisa ter aquela questão desse tratamento especializado, específico, mas você não está sozinho, você tem uma rede de amparo. Inclusive você ligou para o CVV, foi uma dessas redes que eu queria que você contasse também a sua experiência, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188, você liga e é ouvido. Eu queria que você falasse, Valdirene, sobre a sua experiência com o CVV. Eu conheci o CVV, eu assisti no TV, né? Eu estava assistindo, eu estava meio angustiada, muito angustiada. E aí, num programa de TV, eu vi um depoimento de uma pessoa que tinha passado por depressão
e falou do CVV e falou, inclusive era setembro, né? E aí, imediato, eu anotei um número. Eu falei assim, eu vou ligar. Quando foi no dia seguinte, assistindo novamente outro programa, um outro exemplo de pessoa, eu anotei e liguei, entendeu? Fui muito bem, assim, eu tive um apoio muito grande. Eu estava com uma angústia, eles me consolaram, eles conversaram comigo, me deram um apoio muito grande e me pediram para me cuidar. E quando eu precisasse deles, que eu ligasse direto, entendeu? Eu tive um apoio muito grande. Que legal, uma experiência muito positiva para você que está nos acompanhando no nosso bate-papo de hoje, conversando sobre o Setembro Amarelo, que você não está sozinho e a gente vai sim dar valor a essa vida que é tão importante. Mas o nosso bate-papo ele vai continuar no próximo bloco. Fica aqui conosco na TV Assembleia, no programa Em Pauta, que a gente vai fazer o terceiro bloco bem emocionante. Não sai daí. Eu tive a Covid e pensei que fosse morrer. Hoje nós temos a vacina, ela é segura e está salvando vidas. A vacina tá aí, é de graça e com ela as coisas vão voltar ao normal. São só 2 doses e você só precisa ir. Por você e pela sua família. E por todos. Vacine pela vida. Assembleia Legislativa, o poder do povo. Já de volta com o programa Em Pauta, aqui pela TV Assembleia, canal 57.3 e também pelas redes sociais do Poder Legislativo, falando sobre essa campanha Setembro Amarelo, na companhia dessas 3 grandes nomes e personalidades, que é a Valdirene, a Loruama e o Wagner Costa, conversando mais, levando essa experiência para você que nos acompanha. A gente fala sempre dessa questão da rede de apoio, dos amigos, da família, e na vida da Valdirene, o trabalho ele foi muito importante, aquele ambiente de trabalho. A Loruama estava até comentando agora nesse intervalo comercial que no início, claro, há aquela resistência que nós conversamos no segundo bloco com o Wagner, e depois que a Valdirene começou o tratamento, com medicação, vocês fizeram um momento entre todos os colaboradores e tudo mudou, né, Loruama? Antes dela ir dar o depoimento dela, nós reunimos com os funcionários e todos os colaboradores e explicamos, né, a situação a fundo do que estava acontecendo, do que aconteceu, do acompanhamento, do que a gente teve. Né, a minha administradora acompanhou em algumas ocasiões a consulta dela, que eu pedi para acompanhar, para levar ela, para a gente, né? Então, aquilo foi muito importante, porque ela viu e soube passar melhor para todo mundo com a situação real dela. E teve muita gente que ficou assim, bem, assim, tipo, a gente sentiu que no fundo a pessoa ficou muito arrependida de ter pensado daquela forma, que ela estava com manha, como muitas vezes diziam, não, acho que é manha, quer chamar atenção, né? E não é isso, entendeu? E aí a gente chamou um dia ela foi lá, no dia, sempre a gente faz o aniversariante do mês, e ela foi lá e deu o depoimento dela, a gente fez umas camisas, foi muito assim, sabe, foi muito bom. Você sente na alma, no espírito da pessoa a mudança dos colegas, entendeu? A pessoa saber que realmente é uma coisa séria, você tem que ouvir a pessoa, você tem que escutar, você tem que perceber o seu colega. Às vezes ele está tão perto de você e você não percebe, você acha que não quer perceber. A gente passa mais tempo às vezes no trabalho, né? Muitas vezes, né? De ver que a pessoa está triste, às vezes, né, entra por ali, e até um bom dia é diferente. Verdade. Então, nisso você tem que perceber o seu colega, né? E 2 anos se passaram, né, Valdirene? Foi em 2019 que tudo aconteceu. Hoje, como é que é a sua vida? Você ainda faz algum tipo de acompanhamento? Me fala um pouquinho hoje, como é que você está? Hoje eu continuo com acompanhamento médico, não quero deixar, até porque eu digo que os meus médicos se tornaram anjos na minha vida. Eu digo que assim, que as pessoas que se aproximaram de mim, que me ajudaram, eu não costumo mais chamar de amigos, eu chamo de anjos, porque foram fruto de orações minhas, que eu pedia muito a Deus, que Deus colocasse as pessoas certas que pudessem me ajudar. Então assim, a Dona Loruama para mim, ela é além de uma patroa, ela é um anjo na minha vida, né? Eu sou muito grata
Eu choro não de tristeza, mas de gratidão. Com certeza. Porque eu tive a oportunidade de renascer. Eu renasci, né? Hoje eu sou uma mulher feliz, entendeu? Eu consigo, aprendi a tirar o que é bom e o que é ruim para me ajudar, entendeu? Se algo, tô vendo que se algo não vai me fazer bem, eu já tiro aquilo da minha vida, entendeu? Hoje eu aprendi a respirar, que foi um psicólogo que me ensinou a respirar, né? Imaginar uma flor, fechar meus olhos e imaginar uma flor. Antes de um problema, aprender a respirar, entendeu? E uma das coisas que eu aprendi com o psicólogo também, que antes de eu falar qualquer coisa para um amigo, eu tentar falar isso para mim mesma. Se será bom eu ouvir isso, porque isso pode ser algo que ajude muito. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito bem, amo o que eu faço, gosto do meu trabalho, entendeu? Eu quero trabalhar lá sempre. Bom, que bom. E é aquilo que a gente falou, né, Wagner? A importância dessa rede de apoio. Já pensou se acontecesse uma demissão, como seria o final da Valdirene? Talvez até seria diferente, porque às vezes o trabalho seja aquele escape que as pessoas têm de poder sair de casa, sair daquele ambiente. A gente também às vezes não sabe o que está se passando na cabeça. E uma coisa que eu sempre defendo, até as meninas falaram aqui no meu ponto, que como a psicologia é importante e necessária na nossa vida. Não só quando a gente, como do copinho transbordou no caso da Valdirene, mas antes dele transbordar, a gente precisa cuidar. Assim como a gente vai no dentista, sabe? Verificar se está tudo certinho na nossa boca. Vamos no psicólogo, né? Não espera você ter um problema, você ter um porquê. Porque na hora que eu chegar lá com o Wagner, ele vai escavacar e vai descobrir que alguma coisa ali não está indo bem. E a gente pode até ver os nossos problemas e algumas situações de uma outra maneira. Eu defendo muito, Wagner, você sabe disso, né? Sim, é a questão da educação emocional. Infelizmente, nós estamos muito focados na questão financeira e profissional. E nós esquecemos um pouco essa coisa da vida. E nós precisamos desse vínculo. Porque a Valdirene estava falando, quando você se sente só e você não tem essa perspectiva de saber que alguém te apoia, isso é muito ruim. E foi o que ela recebeu, o apoio, que é o que todos nós deveríamos fazer com alguém que não está bem. A pior coisa é você dizer, isso é preguiça, tá precisando de trabalho, vou te arranjar uma enxada emprestado. Aí a pessoa está passando por um sofrimento psíquico, e aí eu pego e coloco mais um sofrimento, que é essa discriminação. Ela falou que ela não aceitava ser um peso para as pessoas. E aí, outro comentário que é importante, a dor emocional é tão grande que você prefere sentir dor física para tirar a tua mente dessa dor emocional. Isso não tem explicação, né? É bom ouvir um depoimento, porque a gente lê isso nos livros e vê a descrição das pessoas, mas para quem nunca sentiu, nunca viu de perto, tem muita dificuldade. Eu diria que as pessoas precisam aproveitar o Setembro Amarelo, se informar, leia, entre no site do CVV, tem muito material, leia sobre o assunto, acompanhe a programação da TV Assembleia, que tem muita coisa boa sendo colocada aí, e é importante informação. E como se diz, né, uma vida boa começa com bons relacionamentos. Acima de tudo, verdade, o exemplo que nós estamos acompanhando aqui é um ser humano apoiando outro ser humano. Inclusive, você está até com uma campanha, né, no seu Instagram, Wagner. Eu estou participando também dessa campanha. A importância dos relacionamentos faz toda a diferença, né? Sim, a ideia é falar para as pessoas que cultivam bons relacionamentos, elas são mais felizes e saudáveis. Isso é comprovado cientificamente. É preciso cultivar bons relacionamentos. E eu sei que você que está nos acompanhando, às vezes a gente nunca imagina quando uma pessoa vai chegar e vai relatar algo desse tipo que a gente conversou hoje. Mas como o psicólogo falou, Wagner, pesquise na internet, entre no site do CVV, como que você pode acolher, escutar essa pessoa que está falando com você. Então tem muito conteúdo na internet, tem a cartilha da deputada Catarina Guerra, tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, várias entidades dando esse apoio, unindo forças para que a gente tenha que talvez nem tenhamos mais um depoimento como o da Valdirene, falando que chegou a cometer esse suicídio, não, que isso não passe mais na cabeça
de ninguém. Então, quando uma pessoa chegar perto de você, entre no site do CVV, ou se você tem aquele amigo psicólogo como o Wagner, já faz parte, tome um conselho, encaminhe, olha, a gente tem um amigo, Wagner, maravilhoso, ou outro profissional dessa área da psicologia, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vivemos em sociedade, a gente tem que fazer sim a nossa parte. Seja ela religiosa, seja ela algum problema, mas você pode com certeza mudar a vida das pessoas. Eu quero agradecer, Wagner, pela sua presença mais uma vez aqui no programa Em Pauta. É sempre bom conversar com você. O Wagner volta, inclusive, ainda nesse mês de setembro para a gente conversar sobre outros assuntos que também são importantes nessa área da psicologia, voltado para o Setembro Amarelo, viu, Wagner? O convite vai estar em breve aí, hein? Ok, estou à disposição. Alô, Ruama Cordovil, ela que é empresária. Eu, como sociedade, quero te agradecer pelo que você fez na vida da Valdirene, a toda a equipe também da empresa. Eu tenho certeza que você mudou a vida da Valdirene, a sua e de todas as pessoas que viveram essa história. Luana, muito obrigada. Eu que agradeço, realmente. A gente tem que ter mais empatia pelo outro e escutar mais, abraçar mais. Com certeza. Muito obrigada. E a Valdirene, daqui sua mão, viu? Parabéns pela força, coragem e que você encoraja mais muitas pessoas aí do nosso estado, aqueles que estão nos acompanhando também pela TV Assembleia. E não desista, tem muitas pessoas que estão se inspirando em você hoje, viu, Valdirene? Obrigada pela sua presença. De nada. Eu quero deixar aqui muito obrigado, né, pela dona Loruama, por ter me apoiado, né, e agradecer a Deus. Com certeza. Por tudo. Deus tem uma história muito importante na sua vida, não tenha certeza disso, viu? Isso para ela. Isso mesmo. E é assim que a gente se despede hoje aqui do programa Em Pauta. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou no programa super especial hoje. Lembrando que a gente sempre se encontra aqui na TV Assembleia de segunda a sexta-feira, 1h da tarde às 7h da noite. Fica ligado também nas redes sociais, na programação da TV Assembleia. Nas redes sociais, em todas elas somos @AssembleiaRR. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Se cuida, não esquece.